Alô, amigos, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e todos os dias a gente conversa com algum servidor público, com gente ligada ao serviço público, e nós temos tentado conversar a respeito de assuntos que interessem ao servidor. E hoje eu tenho o prazer de receber Carlos Magnanelli, que é presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos, é professor de Direito Eleitoral, me parece. Magnanelli pode me explicar melhor essa história lá na SPM, né, Magnanelli? SPM. Para saber o seguinte, primeiro você explica esse negócio aí, como é que você dá aula de teoria política. Mas a minha pergunta inicial para você responder é a seguinte: tem eleição esse ano ou não, Magnanelli? Boa tarde aos ouvintes. Veja, a questão de... Primeiro, eu não sou advogado, eu não dou aula de direito, tá? Eu sou jornalista, radialista, sou mestre em comunicação pela Metodista de São Paulo e dou aula de comunicação política e marketing eleitoral. Essa é a minha expertise, não só no Brasil, eu dou aula em 3 universidades na Espanha também, tá? Eu sou professor efetivo de 3 universidades na Espanha no mesmo tema. Eleições. Há uma confusão tão grande e o próprio TSE está fazendo uma confusão e deixando todo mundo muito confuso. Declarações anteriores a essa segunda-feira davam a impressão de que o TSE, na sua maioria, estavam tendentes a ter eleições para dezembro, levar as eleições para dezembro. Na segunda-feira, o presidente do TSE, o Barroso, declarou que as eleições serão em outubro. Então, cada hora nós temos uma informação diferente do TSE. E isso está deixando não só os candidatos, como os consultores, o pessoal que trabalha com política, os próprios servidores que acabam se envolvendo numa campanha, numa questão política e na questão eleitoral, confusos. Ninguém sabe, ninguém tem certeza absoluta se nós teremos em outubro ou não. A certeza que eu tenho, que eu já consultei vários advogados constitucionalistas, principalmente, Dr. Rolo foi um deles, que é expert em direito eleitoral, e o que nós temos é o seguinte: pela Constituição, uma PEC simples leva as eleições para dezembro, ponto. Agora, para ampliar os mandatos, é uma cláusula pétrea da Constituição. E aí nós temos um problema, porque é votação qualificada. E por ser votação qualificada, vai demorar um pouquinho mais. São 2 votações no Congresso, 2 no Senado e sanção presidencial de uma PEC com votação qualificada, ou seja, 2/3. E nem todos os deputados estão interessados em ampliar mandato de ninguém. Não são todos que estão interessados nisso. Então, ampliação de mandato, acredito que não tenhamos. Mas a possibilidade das eleições serem levadas para dezembro, sim, existe essa possibilidade. Como é que o consultor fica numa hora dessas para dar consulta no momento em que nós estamos na era das incertezas? Completamente maluco. Você imagina um médico que não tem como fazer exame de laboratório para saber como é que o paciente está e ele tem que dar o remédio. Então, a situação é idêntica. Nós estamos numa situação onde todos os tratamentos que nós podemos dar estão presos numa falta de comunicação pessoal. Tudo tem que ser feito pela internet. Então, nós estamos, através da ferramenta da internet, fazendo vários e vários cases e possibilidades de aproximar o candidato do eleitor. Aquela conversa que nós tínhamos, que o candidato tinha com a dona Maria, lá na casa dela, naquela reunião que ela fazia na casa dela, hoje se faz através do Face, num grupo, e vai se discutir um tema com os eleitores, que na verdade são internautas e não eleitores. Não abrange todo o eleitorado. Esse é um problema. Magnanelli, uma outra curiosidade que eu tenho e eu assisti à entrevista do ministro Barroso há dias atrás, já falando a esse respeito, tudo tem que passar pelo Congresso, mas nós estamos em emergência. Não existe uma lei que diga como é que se resolve isso. É muito complicado. É muito complicado, porque os trâmites do Congresso estão estabelecidos. Não tem como mudar esses trâmites. Então, uma cláusula pétrea para ampliar mandato,
São 2 votações qualificadas, 2/3 do Congresso em 2 votações, 2/3 do Senado em 2 votações, mais a sanção presidencial. Então, não tem como mudar isso. Isso teria que mudar, inclusive, regulamento interno, teria que mudar modus operandi de votação, enfim. Nem emergencial, uma cláusula pétrea passa tão rápido assim. Como é que se faz uma eleição basicamente sem campanha? A campanha pela internet. Na verdade, só existe esse veículo de comunicação que é possível se fazer qualquer comunicação entre candidato e eleitor. É a internet. Não há outro. Existe outro? Existe. A possibilidade de você mandar fazer um jornal impresso, isso na campanha, não na pré, porque você não pode fazer isso na pré. Mas na campanha, fazer um jornal impresso e mandar entregar, ou mandar pelo correio. Você também tem essa possibilidade para chegar em massa nos seus eleitores através do correio. Enfim, são as ferramentas poucas que limitam a presença física do candidato com o eleitor. As ferramentas que podem ser usadas, que não detêm a proximidade física, serão usadas. Eu li num jornal hoje ainda que alguns países conseguiram fazer eleições mesmo durante essa crise de coronavírus e que isso não aumentou a contaminação. Você acha que existe possibilidade de fazermos a mesma coisa aqui no Brasil? A França e a Polônia fizeram no meio da pandemia. Só que, é uma coisa que o Barroso já falou também e eu gostei muito. Em vez de fazer em um dia, ele quer fazer em 4 dias. Por quê? Vai espaçar mais as pessoas que vão votar. Então, não precisa todo mundo ir no primeiro dia. Vai um pouco no primeiro, um pouco no segundo, um pouco no terceiro. Há um espaçamento, o distanciamento será respeitado e dá para todo mundo votar. Essa é uma ideia boa, de fazer em 4 dias para que possa espaçar o número de pessoas. Mas a França e a Polônia foi feita no meio da pandemia porque a Constituição não poderia ser quebrada. Então, em respeito à Constituição do país, foram feitas eleições em meio à pandemia. Agora, eu não sei como funciona nem na França e nem na Polônia, mas nós temos um problema seríssimo, que é o tal do voto obrigatório, né? É o que eu tenho brigado com isso, você não faz ideia. Aonde que uma democracia pode se chamar democracia quando você tem o princípio democrático, que é o voto, que é um direito do cidadão, sendo obrigação. Então, no Brasil não vive uma democracia. Uma democracia onde o voto é obrigatório não é democracia. Começamos por aí. Então, você tem um viés muito grande quando você vai conceituar a democracia brasileira. Por quê? O voto é obrigatório. Como é que um direito se torna obrigação? Só numa democracia capenga. Eu tenho uma outra curiosidade neste campo, que é o seguinte: nós descobrimos, não sei se nós todos os brasileiros, mas quem lida um pouquinho com política, por exemplo, que essa questão do voto obrigatório mostrou agora os brasileiros que eram os escondidos. Quando foram fazer lá a questão de tentar achar o CPF da pessoa, algumas pessoas não votam. Não votou, não existe o CPF, ele não consegue nem receber um auxílio do governo. Será que esta questão pode trazer essa discussão de volta ao Congresso Nacional, que sempre foi muito fechado para a questão de acabar com o voto obrigatório? Eu acho difícil, porque quem está lá é quem faz a lei. E quem está lá foi votado desse jeito. E a temeridade é que ele não consiga os votos para continuar no mandato. Então, mudar o voto de obrigatório para o voto facultativo iria derrubar muita gente. Então, eles têm medo de perder o status quo, né, de manter o seu mandato e acabam não deixando passar. Aliás, deixa eu já passar isso para vocês também. Eu tenho esse conceito muito arraigado. Desde a 11.100, que começa a proibir showmícios, brindes, etc., na verdade, eles usaram o escudo de baratear a campanha eleitoral para dificultar aos novos candidatos terem acesso aos mandatos. Por quê? Todos eles usaram dinheiro de empresa, usaram brinde, usaram showmício, usaram artista, usaram tudo que podia para serem eleitos. E para que os novos não tenham as mesmas condições, começaram a cercear todos. Os meios de comunicação foram cerceados,
o financiamento foi cerceado, diminuíram o tempo de campanha, ou seja, dificultando para que os novos possam ter acesso aos mandatos. É só isso. Essa questão de, vamos baratear proibindo isso e aquilo, isso é uma nuvem de poeira para realmente esconder o verdadeiro motivo de proibir tudo em campanha eleitoral. Eu faço campanha, só para você ter uma ideia, em 12 países da América Latina e em 8 países da África. Completamente diferente. E são países tão avançados ou mais avançados do que o próprio Brasil. Marianelli, eu fiquei curioso agora pelo seguinte, acho que você não tem nenhuma esperança de que seja possível haver uma verdadeira reforma eleitoral no Brasil? Não, não tenho. Enquanto nós não renovarmos os quadros políticos que nós temos em Brasília, dificilmente nós teremos uma modificação séria na lei dos partidos e na lei eleitoral, nas duas leis. Nós temos que modificar as duas leis. Mas isso só vai ser possível se nós renovarmos grandemente os mandatos dentro do Congresso e do Senado. Ou seja, os novos, que estão tão dificultados em alcançar um mandato aí em Brasília. Para a gente encaminhar essa entrevista para o encerramento, eu queria perguntar, na mesma pergunta, eu vou fazer as duas curiosidades que eu tenho. Primeiro, diante dessa afirmação do ministro Barroso de que poderá fazer uma eleição em 4 dias, você acredita que o TSE pode, então, ter uma boa arma para realizar uma boa eleição? E, por último, que você reforce um pouquinho, porque nós estamos falando para funcionários públicos e para muita gente, e provavelmente alguns prefeitos, alguns candidatos a vereadores estarão nos assistindo. Qual seria o seu conselho de consultor para se fazer a campanha desse ano diante desse quadro de tanta insegurança? Vamos lá. Só me faça novamente a primeira pergunta que você fez. Se você tem esperança que o ministro Barroso, já tendo posto essa ideia, seja o homem certo para fazer essa campanha, essa possibilidade de eleição acontecer corretamente? Acredito que sim. O pensamento do ministro Barroso é uma saída estratégica, uma saída plena, uma saída democrática para que tenhamos as nossas eleições, que são necessárias, são constitucionais, nós somos obrigados a fazer a eleição e, entre aspas, obrigados a votar. Então, acredito que ele achou uma forma bem razoável de fazer a eleição sem correr os riscos de uma contaminação e possa ter uma grande aglomeração. Essa seria realmente a primeira. E o conselho para quem vai ter que fazer campanha, qual seria? Pré-campanha existe, já desde esse ano existe. Não existia a figura jurídica do pré-candidato. Hoje existe a figura jurídica do pré-candidato. E quem não estava aproveitando isso para fazer a sua comunicação via internet durante os 4 anos de mandato, os 3 anos e meio de mandato, não é agora que vai fazer. Para quem trabalha em rádio e televisão, como eu e você, sabemos que todo programa de rádio e televisão depende de um tempo para alcançar uma audiência. Internet é igual. Não adianta você fazer... Você acha que vai fazer um site hoje e amanhã vai ter 10 mil, 15 mil seguidores? Lê do engano. Quem se atrasou na internet não é agora que vai tirar vai ter que ter velocidade para tirar o atraso. Mas, mesmo assim, você pode, através das ferramentas da internet, aquilo que eu falei no começo, conversar com internautas como você conversaria com a Dona Maria. Abre grupos de discussão no Face, no WhatsApp. Vamos discutir coronavírus em Chiriíca da Serra. Vamos discutir o que o prefeito não fez ou o que o prefeito está fazendo, o que o vereador pode fazer e não pode fazer. Vamos discutir. Coloca isso nos grupos e coloca a discussão. É a mesma coisa que você faria na casa da Dona Maria, só que você vai fazer num Facebook, num grupo e via internet. Vai limitar? Vai limitar. Mas pior é ficar sentado esperando acabar a crise do coronavírus para começar a fazer campanha. Aí, meu compadre, o que pode acontecer? Quem vai ser privilegiado se não houver campanha eleitoral? Se for em outubro, ou seja, pré-campanha vai terminar em agosto, e em julho já tem as convenções. A partir da convenção nós já temos campanha, não é mais pré-campanha. A quem vai ajudar? Os prefeitos que estiverem bem avaliados, será para eles muito úteis que não tenha campanha eleitoral e vá direto para a eleição.
Porque ele está bem avaliado, não tem tempo da oposição criticá-lo. O contrário, o prefeito que estiver muito ruim não vai ter tempo de se defender. Aí a oposição tem vantagem. Então, o que eu aconselho a vocês, usem a internet tanto para fazer a valorização do mandato, quanto para fazer a defesa dos mandatos. E, vereador, pelo amor de Deus, faça a campanha em uma região geográfica. Você representa um pedaço da sociedade, e não a sociedade como um todo. Eu estou cansado de receber vereador e deputado aqui que pede o seguinte para mim, que eu converse com ele sobre a amplitude do voto dele. Ele chega para mim e fala o seguinte: Manelli, eu tenho voto na cidade toda, está pulverizado na cidade toda o meu voto. Na hora que abre a urna, pulverizou o voto, não tem nada lá dentro. Por que nós temos 9 vereadores em cada cidade, no mínimo? Cada um representa um pedaço da sociedade. Então, lute por um pedaço da sociedade e não para a cidade como um todo. Se fosse para representar a cidade toda, bastava um vereador, não precisava 9, 10, 15. Vocês representam um pedaço, então escolha uma região geográfica e escolha temas sociais, tá? Frações sociais que você vá também defender. Mas a geográfica é uma. É assim que você vai ser eleito. E é assim que um vereador tem que se comportar numa campanha eleitoral. Carlos Magnanelli, presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos, em nome da Agência Servidores, muito obrigado. Eu teria muitas perguntas para fazer para você, mas nós temos um certo tempo. Agradeço muito e muito sucesso no seu trabalho. Muito obrigado à Agência dos Servidores. Um forte abraço a vocês.